Bom dia, Jesus. Bom dia, Virgem Maria. Anjos e santos de Deus. Quem tem a palavra, a Santíssima Palavra, vamos pegar ela em Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos. É o finalzinho. É o último capítulo. Nós tem quantos evangelhos? 4. Nós só temos um evangelho. Escrito por 4 evangelistas. Peguei o ceado. Nós só temos um evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas escrito por 4 evangelistas diferentes. E esse é o que menos escreve, tem menos capítulo, né? Mas nem por isso o que ele escreve é tremendo e é poderoso, é forte, é profundo. Marcos 16, versículo 16. Olha, rapaz do céu, vamos pegar o 15. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que creem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão a mão aos enfermos, e eles serão curados. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Essa é uma palavra tremenda, hein? Mais uma palavra tremenda que Deus tem para nós nessa manhã. Deixa eu ver os meus rabiscos aqui. Onde é que está aqui? Você quer falar para nós nessa manhã um pouco sobre o poder da palavra de Deus, né? O poder que a palavra de Deus tem. Que o próprio Cristo, em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, quando o demônio veio para ele ser tentado no deserto, o demônio veio com a palavra para ele. E Jesus Cristo rebateu com a palavra. Então ele não usou argumentos humanos, não usou outros tipos de argumento, não usou nem o próprio argumento dele mesmo, de sendo Deus. Ele pegou a própria palavra e se defendeu. O diabo, querendo que está com fome, como pão. Aí o diabo falou assim: não só de pão vive o homem, está escrito. Ele disse: está escrito. Está escrito. Então o que nós precisamos para a nossa vida está escrito aqui. Só que o que está escrito aqui, a própria palavra que eu acabei de ler agora, a gente precisa crer. O que acontece é que a gente não crê nessa palavra. Por isso ela não tem força. Ela não tem peso sobre a nossa vida. Quando a gente não crê numa coisa, aquilo ali é uma coisa superficial, banal, não serve tanto. Mas se você crê nessa palavra, essa palavra tem muito poder. Deus deu autoridade para nós. A autoridade que ele deu está aqui, ó. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Então eu tenho que ter medo do demônio. E o demônio está agindo sorrateiramente, poderosamente no nosso meio, muito mais do que a gente imagina. E aonde que o demônio mais age na nossa vida? É na nossa mente, nas nossas ideias. Ele vem colocando, incutindo uma mentira na nossa mente, sabe? Não precisa rezar tanto, não precisa tanto ir na missa, não precisa se confessar tanto, não precisa de tanta coisa assim. Basta você fazer uma oraçãozinha assim e tal. Vai te incutindo, vai te colocando. Então, o poder da palavra de Deus, o poder da autoridade de Deus, o poder do conhecimento da palavra, você afasta de mim, Mateus 16:16. Afasta de mim, Satanás. Porque eu me conheço, eu sei a porcaria que eu sou, e eu sei o tanto que eu preciso buscar. Eu preciso buscar a todo momento,
todo dia. Eu preciso me alimentar dessa palavra, preciso conhecer essa palavra. Eu comecei a conhecer a palavra de Deus em São Paulo de forma muito mais profunda. Ler eu já lia, já tinha lido várias vezes a Bíblia, mas quando eu fiz um trabalho que eu quis participar, junto com o pessoal em Ilhabela, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, de trabalhar com a pastoral carcerária. Eu já trabalhei com preso, e tanto é que eu queria trabalhar aqui em Parnavaí com preso, e até agora ainda não tive apoio para isso. Mas eu queria trabalhar com preso. Porque Jesus Cristo fala, eu estive preso, você foi me visitar? É um dos lugares mais difíceis que tem para pregar na cadeia. A gente falar aqui é fácil, vocês estão querendo ouvir. Outro lugar difícil para pregar, que já preguei, também fiz um ministério com isso, é nas escolas. É um lugar difícil de pregar também, mas é nesses lugares onde você experimenta o poder e a autoridade que Deus te dá na palavra. Você pregar no asilo, você pregar no hospital, eu já fiz todos esses trabalhos. De pregar para índios lá no Pará. De lugar que você vai preparar a palavra e Deus fala assim, por que você está fazendo? Não, estou me preparando. Não, aqui não tem que se preparar. Porque essas palavras que você vai querer enfeitar, falar muito bonito aí, esse povo não entende nada. Você vai ter que abaixar o nível. Abaixar o nível. Ser mais simples. Mas Senhor, mas eu já falo tão simples. Não tem quase conhecimento nenhum, já tem muito para eles. E vai ter que abaixar. Sabe quando você ouve alguém pregando e você fala, não estou entendendo nada? Sim ou não? Já escutou isso? E sabe quando você ouve alguém falando também, fala, meu Deus do céu, está faltando conteúdo, né? É porque você está num nível um pouquinho maior. Ou você está abaixo. E nem por isso você não está num caminho. Caminho para chegar no céu não é estar num nível superior lá de intelectualidade ou num nível inferior de conhecimento. É sim a santidade que está no teu coração. Eu escutava, né, essa semana alguém falando para mim, mas Luiz, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo nenhum. Meu Deus, o que vale estudo? O que tem de gente estudada indo para o inferno? Hã? Que está precisando é de gente santa. É gente que vive o evangelho. Está precisando é de gente que vive. Olha, uma coisa eu já falei aqui, eu falo e eu tenho a convicção muito certa no meu coração de que isso é real na nossa vida, na minha e na tua. Nós que estamos aqui, e muitos que estão ouvindo, se está gravando essa pregação, essa palavra, não precisaria saber mais nada de Deus do que nós já sabemos. Nós só precisaríamos viver o que nós já sabemos. Se nós vivêssemos o que nós já aprendemos sobre Deus, nós estaríamos, flutuando. Nós estaríamos caminhando sobre as águas na cidade de Paranavaí e de Nova Esperança, os irmãos que são de Nova Esperança. Nós estaríamos levitando no poder da palavra de Deus. Se nós estivéssemos, que nem a Jaque essa semana falou de um padre, de um santo, não sei, que ele falou assim, eu não vou ler mais nada até eu não entender e não colocar em prática esse livro que eu acabei de ler. Olha bem, que nível que chegou essa pessoa. Porque às vezes a gente vai lendo, vai escutando, e só passa. Não pode passar, gente. O poder que Deus dá aqui nessa palavra para nós é o poder do exorcismo. Você tem o poder de ser exorcista. Não o exorcista que a igreja tem, dos santos padres, das pessoas que têm o dom de libertação e os padres que têm pela autoridade do bispo de exorcizar e impor as mãos. É o exorcismo que você tem pelo poder da palavra. E você tem autoridade da palavra de Deus sobre a tua casa, por exemplo. Um pai, ele tem a máxima autoridade sobre os seus filhos e a tua esposa no poder da palavra. Se ele chegar em casa e falar, em nome de Jesus, eu ordeno que todo o poder do mal, pelo poder da palavra de Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16, 17, a autoridade que Deus me deu sobre os espíritos malignos, eu ordeno em nome de Jesus que vão tudo embora daqui. Eu quero ver o que fica. Agora, tem que crer nessa palavra. E os escribas, os fariseus, falavam assim, ele prega com quem tem autoridade. O que significa isso, gente?
a gente precisa viver uma vida digna, né? A palavra muitas vezes não tem poder na nossa vida porque a gente não está vivendo com a coerência dessa palavra. A gente não está vivendo os sacramentos. A gente está permitindo a mentira que fala na palavra em João capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o demônio. Quando você incute a mentira, quando você dá uma mentirinha, quando você fala... Nós não podemos mentir. O pai da mentira é o demônio. E uma mentirinha e uma mentirona, para Deus, é mentira. Se o pai da mentira é o demônio... Olha que sério isso. A gente às vezes brinca aqui, mas é muito sério. Um dia eu e a Jaque, nós estávamos com um problema aí, que a gente não pode falar aqui, né? Que a gente precisava, por exemplo, diante de autoridades aí, né? A gente ligou para um padre santo, porque a gente também não pode falar com qualquer padre. Infelizmente, a gente não pode falar com qualquer padre. Você tem que escolher com quem você tira conselho. Eu já tirei conselho com o padre, eu já fui me confessar com o padre, que ele praticamente me mandou pecar. Entendeu? Então a gente tem que olhar o que a gente escuta, e aquilo que a gente escuta. Eu era jovem e estava fazendo aquelas coisas que vocês sabem, ele falou, não, continue, isso é normal. Normal nada. Aí você vai ler o catecismo da Igreja Católica, o catecismo da Igreja Católica, você tem que pegar o catecismo para explicar para o padre. Muitas vezes, infelizmente, não dá para você escutar ninguém. Nem um padre, nem um bispo, nem um pregador que seja, se não for com o catecismo e a Bíblia do lado. Você esteja conhecendo o catecismo e a Bíblia e vai tirar o conselho, vai se confessar, vai fazer o que você tem que fazer. Mas a gente precisa, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo assim. A gente tirou o conselho com esse padre e falou assim, não, vocês não podem mentir. Vocês não podem falar isso aí. A gente ficou todo torto, né, Jaque? Meu Deus do céu, mas é uma coisa muito santa que nós estamos fazendo, uma coisa muito... Não, mas não pode mentir. Se perguntar, você tem que falar. É difícil demais de ser cristão. Você está entendendo? Você não tem que ficar falando para todo mundo, mas se questionarem você sobre aquele assunto, sobre aquilo, a verdade precisa sair. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. Por mais que você sofra a consequência de viver essa verdade, você precisa viver essa verdade. Nós precisamos viver a verdade. Não podemos, em hipótese nenhuma, mentir. A gente cobra tanto isso das crianças. Quando as crianças falam, mas tem certeza, não foi você? Alguém tirou isso daqui. Quem que foi? Aí você vai ter, ai pai, foi eu então. Você falou em primeira mão que não era. Isso tem que ser trabalho de criança. Isso tem que ser uma educação de criança dentro de casa, porque aos poucos você vai... Fulano tá aí? Ah, não tá. Você vai fazer tal coisa? Você pode? Não, eu vou. Aí você não vai. Você na tua mente você já falou que não vai. E você falou para a pessoa que eu vou. Você pode ir na missa falando o compromisso que vai ter. Rapaz, vai ter um negócio tão bom na igreja, não sei o que lá. Eu tenho certeza. Não, você vai lá, seu pai. Não vou, você fala. Ah, eu vou. Aí depois na cabeça dele fala, não, só falei eu vou só para tirar o cara de jogada. Você mentiu. Eu sei que as pessoas não vão se agradar com a gente, porque o povo está acostumado de ficar passando a mão na cabeça dos outros. De viver, é o tal que eu falo sempre do respeito humano, né? Se a gente viver no respeito humano, a gente não tem o respeito com Deus. E o respeito com Deus? Qual o respeito que a gente tem? A gente respeita muito mais as pessoas do que Deus. A palavra de Jeremias 23, versículo 29, fala que ele é um martelo que fende a rocha. A palavra é um martelo. Então significa o quê? Que a palavra de Deus não tem rocha que ela não quebra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu espero que minha mãe, né, meu irmão, não escute essa pregação, né? Não apaga depois se for necessário. Mas quando eu vim, por exemplo, passei por Ilhabela, fiz missão no Pará, e eu vim para cá, porque Deus me mandou em sonho, e eu vim para cá, a minha mãe e meu irmão estavam em depressão, porque o meu irmão Carlos tinha morrido. Alguém conheceu aqui? Meu irmão Carlos tinha morrido. E aí a minha mãe e o meu irmão tinham entrado em depressão. Eles iam para fundo de casa lá, quem conhece a minha casa ali no Ermita Santos Dumont, e ficavam lá os dois lá,
cantando, chorando, até de noite, todo dia, aquela coisa, sabe? Aquela depressão, aquela tristeza. Aí Deus me mandou do Pará, falou, vai, volta para tua casa. Voltei para minha casa, falei, Senhor, eu vim aqui fazer o quê? Ele falou assim, você vai ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia na sua casa. A única coisa que você vai fazer, leia em voz alta. Eu li a Bíblia, eu acho que eu li a Bíblia umas 3 vezes na casa da minha mãe, no tempo que eu voltei de Ilhabela. Aquele espírito de depressão sumiu da casa da minha mãe. A minha mãe se alegrou, meu irmão também voltou a trabalhar, se animaram, foi curado pelo poder da palavra. Eu não fiz nada, quem fez foi a palavra. Eu comecei a orar dentro daquela casa, pregando a palavra, falando assim, Jesus está aqui, nem lendo aqui, ó. Quem crê foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, falando em voz alta. Esses milagres acompanharão os que crêem, expulsarão demônio, manusearão serpente. Depois que o Senhor Jesus falou, foi levado ao céu. O poder dessa palavra, gente, lendo, profetizando em voz alta, não precisa gritar. Não precisa gritação, mas você falando dentro da tua casa, você profetizando a palavra de Deus. Ó, tu que habita sobre a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do... Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 90, leia. Viva a palavra, experimente essa palavra, tenha gozo com essa palavra. Fala, eu quero agora me esconder debaixo dessa sombra do Altíssimo nessa manhã que fala no Salmo 90. Eu estou cansado, eu estou queimando com o pecado dentro de mim. Eu preciso me esconder na sombra desse Altíssimo. Eu preciso experimentar essa palavra que fala agora de Mateus capítulo 11, versículo 28. Você que está cansado, vinde a mim descansar. Vinde a mim. Você que em João capítulo 7, versículo 37, você que tem sede, eu tenho tanta sede, Senhor. Eu tenho sede de amor, eu tenho sede, eu estou sozinho. Eu tenho sede de alguém que me ama, eu tenho sede de alguém para conversar. Eu tenho sede, Senhor, eu estou abandonado, eu tenho sede de um trabalho bom. Eu tenho sede de poder comprar tantas coisas que eu não consigo comprar e precisa, minha casa precisa. Eu tenho sede de Ti. Nada nem ninguém fora de você vai preencher o vazio existencial que se chama Deus dentro do teu coração. Nada nem ninguém. Quando você começa a preencher esse vazio de Deus que falta dentro de nós, a gente vai vendo que essas coisas exteriores, de ficar na Shopee, de ficar comprando e compra, você não vai ter mais necessidade disso. Porque você vai estar cheio de Deus. A gente precisa profetizar, a gente precisa viver a palavra, experimentar essa palavra. Senhor, como o Senhor curou esse cego, Bartimeu lá, eu também estou cego, Senhor, porque eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, como está esse paralítico ali na beira da piscina de Siloé, Senhor, eu também estou na beirada das graças suas, nunca recebo as graças, nunca alcanço essas graças. A palavra de Deus fala no Salmo 118, versículo 105, que lâmpadas para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, transpassa o coração, a medula, tudo é encoberto diante da palavra de Deus. Nada é escondido, tudo fica nu, encoberto. Ela fura quem prega e fura o pregador. A palavra de Deus é triunfo, a palavra de Deus liberta. Não tem demônio que fica se você trazer essa pessoa, essa situação, para ouvir alguém pregando sobre a palavra de Deus. Ou você pregar dentro da tua casa, você pai de família que está ouvindo, que tem com filhos com problema, que está na droga, que está em outra situação, na rebeldia, na teimosia, no afastamento de Deus. Os filhos que estão abandonados, os filhos que estão aí fazendo faculdade nesse tempo, né? A faculdade está perdendo, essas faculdades marxistas. Meu Deus do céu, esse povo está impregnando essas ideologias de que Deus não precisa de Deus, de que Deus é mentira, de que a igreja é uma farsa. E muitos jovens estão se perdendo. Nós precisamos, pais e mães, precisam profetizar dentro das suas casas para os seus filhos. Profetizarem para os seus filhos, profetizarem e lançar a palavra de Deus para que eles fiquem surdos nessas horas lá. Porque estão voltando para casa ateus. E mais do que ateus, à toas, que não querem saber de nada mais. Passem a noite inteira, quando pode, nas férias, no Netflix, passa vendo filme, passa dormindo, mas não passa nenhum momento rezando, não pega a palavra de Deus. Não tem mais uma intimidade com a palavra, os jovens estão perdidos. E aí vai ser os novos médicos, os novos advogados, vai ser os novos professores, vai ser essa formação que vai ter, vai ser os novos políticos,
Vai ser tudo que vai ter da nova geração, um povo pagão e ateu, porque não crê na palavra, não tem religião, não tem fé, não tem Deus. A palavra de Deus é tudo para nós. A palavra de Deus é alimento. Isso fala em Sabedoria, capítulo 16, versículo 12 e versículo 26. Não é o alimento que alimenta o homem, fala na palavra em Sabedoria 16. Não é o unguento que cura o homem. Não é a água que mata a sede do homem. Mas é a minha palavra que cura, que sacia e que mata toda a fome. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então aqui não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus. E Deus falava com autoridade com o demônio. Porque ele vivia essa palavra. Estava impregnada a palavra nele. Então leia a palavra de Deus, decore a palavra de Deus. Eu aprendi quando eu falei de decorar a palavra de Deus por causa da pastoral carcerária, porque lá não podia levar a Bíblia. Não podia entrar com Bíblia lá, ficar com medo de estar com alguma coisa aqui dentro, não sei. Não podia entrar a Bíblia. Então eu falei, como é que faz para me pregar a palavra aí? Aí Deus fala assim, decora? Decorar e guardar no coração. Aí eu chegava, depois de começar a decorar a palavra, falava assim, gente, hoje nós vamos pregar a palavra que está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Quem pedir, Deus vai dar. Quem bater, a porta vai se abrir. Quem procurar, vai encontrar. O que você está procurando? Aonde você está batendo? O que você está buscando? É os verbos que Deus está querendo falar com nós nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Você tem buscado as drogas? Você tem buscado uma vida profana, uma vida promíscua, uma vida de pecado? Volta agora, é a hora da conversão, é a hora da gente voltar. A conversão é voltar. E sempre é tempo da volta. Tem gente que tem a chave da palavra, tem peso aquela palavra que a pessoa fala. E aí, dá uma chavinha dentro de nós. Aquela mentira que tinha do demônio, aquela meia-verdade, começa a entrar a verdade da palavra de Deus em nós. É um demônio que foi embora. Você nem percebe, mas é um demônio que foi embora. É um espírito maligno que foi embora, foi exorcizado pelo poder da palavra que alguém anunciou para você com peso de autoridade daquela pessoa que vive a palavra. A palavra de Deus é tremenda, gente. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra, você já sabe, é a 28ª vez que eu estou lendo a Bíblia. Comecei de novo, já terminei aqui, estou terminando o Novo Testamento, agora eu vou partir para o Antigo Testamento. Não tem nada que ler só o Novo Testamento, porque se o Antigo Testamento não fosse bom, não precisasse ler, não estaria aqui. Tudo que está aqui, eu leio só o Novo Testamento. Tá bom, você lê, mas só que você vai ficar pela metade, porque você não vai encaixar o negócio, as peças não encaixam. O Antigo Testamento está encaixado no Novo. É tudo um trabalho, uma pedagogia de Deus. Tudo é uma pedagogia de Deus, é um quebra-cabeça que vai encaixando. Tanto é que por isso que na Santíssima Missa tem a primeira leitura, tem a segunda leitura e tem o Evangelho. E tem o Salmo. Né? No domingo ainda tem 2 leituras, o Salmo e o Evangelho. Tem 4 leituras. É uma encaixando na outra. O Antigo Testamento encaixando no Evangelho. E o Salmo também. Que o Salmo que canta a leitura. É tremendo aquilo ali. É 4. É por isso que eu falei, é até difícil para um padre, por exemplo, fazer no domingo, e ele pegar todas aquelas leituras para ele fazer aquele balaio e pegar aquilo ali e trazer para nós, assim, esmiuçado. Não é fácil, porque é muita leitura, é muita coisa, é muito conteúdo. É muito conteúdo. Hoje eu estou falando só da palavra do poder do exorcismo que tem a palavra. Queria falar um pouco de São Francisco de Sales, que é um santo do dia de hoje, mas não dá. Tanta riqueza que é esse santo. Eu queria que você procurasse um dia na internet, que você procurasse um livro, alguma coisa, e lesse um pouco sobre esse santo. Gente, que santo, que é o santo do dia de hoje. São Francisco de Sales. Um homem rico, um jovem muito rico. A família de Sales. Rico. Tanto é que o pai dele pegou ele para estudar longe, estudar no lugar melhor que tinha. E lá ele começou, o Espírito Santo começou a falar, naquela formação que ele foi tendo tão boa, que ele falou assim, não, isso não pode ficar para me usar para o mundo. Quando ele voltou para a casa do pai dele, o pai dele esperando ele casar com uma pessoa influente, rica lá, tomar conta dos negócios, ser senador. Ele chegou e falou assim, não, eu já consagrei a minha virgindade para Deus e ninguém vai tocar nela. Lá na universidade,
Agora você imagina que faculdade, que universidade não era essa da época, né? Imagina como é que não era. Aí hoje, se você pegar um filho aí, preparar um filho e falar assim, agora você vai para a faculdade e vai estudar lá em Maringá, na UEM. Como é que vota essa criatura? Volta um ateu, um à toa. Se você não rezar muito, meu filho. Se você não rezar muito pelo seu filho, pela sua filha que está lá, ou nas outras faculdades que estão por aí. Porque os professores são forjados e formados pelo comunismo e por tudo isso que está aí. Para realmente colocar as ideologias as ideologias deles, de fazer do nosso país um país comunista, nós estamos perdidos. Nós temos que orar e orar muito pelos nossos filhos. E eu peço a Deus que, se for assim, de nenhum dos meus filhos tenha faculdade. Fiquem todos burros, mas que entrem burros para o céu. Não precisa ter formação para entrar no céu. Nenhuma parte dos 35.568 versículos que estão nas Sagradas Escrituras, aqui na minha mão católica, 1.290 capítulos que tem na nossa Bíblia católica, essa aqui, e nenhum versículo, nenhum capítulo está dizendo assim, você precisa ser muito estudado para entrar no céu, você precisa ter uma faculdade para entrar no céu. Nós precisamos disso aqui, para a gente poder viver. Viver melhor. E tem muita gente vivendo é pior. Tem muita gente fazendo faculdade aí, tendo que depois fazer um curso técnico, porque, infelizmente, não tem lugar para tanta gente que está formando nessas faculdades. É verdade ou não é? Eu estou falando mentira aqui? Não tem lugar, tá? Cursos técnicos é o que mais precisava, ninguém quer fazer. Está precisando de mão de obra mais barato um pouco. Cadê que precisa? O Luiz mesmo me fala quantas vezes precisa de um funcionário lá para o açougue. Não tem, porque o cara quer ser médico, o cara quer ser não sei o quê. O cara... Fih, no hospital lá estão tirando as enfermeiras, estão colocando técnicas. Quem faz curso técnico, um bom curso técnico, tem mais oportunidade de trabalho, de serviço no nosso país do que quem se forma muitas vezes em faculdade. É verdade ou não é? Estou falando mentira? Estou falando verdade. E, infelizmente, estou falando isso com o coração doendo. Sabe? Porque uma pessoa que faz uma faculdade, o esforço que faz, a dedicação que faz ali, mas infelizmente, filho, eles querem formar um monte de gente, eles querem dar oportunidade para um monte de gente estudar, eles querem quase que fazer de graça uma faculdade para o cara fazer, para depois ter um monte de gente formada aqui, formado de burro. Porque só destaca quem for muito inteligente mesmo e quem buscar fora o conteúdo. Se não sair fora do conteúdo que é passado na faculdade lá, esquece. Infelizmente, mudei um pouco o rumo do negócio. Mas enfim, nem sei que hora que é, mas eu sei que a palavra de Deus está impregnando nosso coração nessa manhã. A palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, fala que a palavra é útil para ensinar, para edificar e para formar todo homem na justiça de Deus. É a palavra de Deus que a gente precisa. Então vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Não precisa de muito, né? Um pouco que Deus falou nessa manhã para nós, pelo poder da palavra, pelo poder da gente poder tirar tantos espíritos malignos que estão na cabeça das pessoas pelo poder da palavra, que vai clareando. Que ela é luz, que fala em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Deus é luz. É uma luz acessível a mim e a você. Que o Espírito Santo possa clarear a nossa mente e meu coração. Que ele fala também em Lucas capítulo 12, versículo 49. Fala, eu vim lançar fogo sobre a terra e como desejaria que já tivesse aceso. Que o Senhor acenda no nosso coração o poder que a gente tem nas mãos e a gente não dá valor, que é o poder da palavra de Deus. Vamos viver a palavra, viver os sacramentos da nossa Santíssima Igreja e colocar em prática isso. Quando vê alguma coisa acontecendo, prega a palavra, anuncia, profetiza com autoridade. Fala em nome de Jesus. Eu profetizo que todo mal sai da minha casa. Em nome de Jesus eu profetizo que todo mal saia da minha mente, do meu coração, da minha vida. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra que fala, pedir e recebereis, eu estou pedindo agora, Senhor, abre essa porta que está, que para o Senhor não tem porta fechada, está encostada. Desencosta essa porta que eu preciso, Senhor, do trabalho. Desencosta, Senhor, essa porta que eu preciso pagar essas contas. Desencosta essa porta, Senhor Jesus, esse meu filho, essa minha filha, essa minha neta, meu neto que precisa se converter.
dessa minha filha que precisa voltar para ti, Senhor, eu não sei, Senhor. Dessa doença, dessa enfermidade. Senhor, pelo poder da tua palavra, que cura toda e qualquer enfermidade, Senhor, eu profetizo a cura da enfermidade da minha família, da minha casa. A conversão dos meus, pelo poder da tua palavra, fala que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Que aquele que vive e crê em mim não morrerá. Que aquele que me ama, a tua palavra está impregnada no seu coração. Que aquele que me ama, Senhor e nosso Deus, coloca o teu amor em nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.